Todas as competições do calendário brasileiro de futebol finalmente acabaram e chegou a hora da gente falar o que foi esse ano de 2025. E para isso eu vou fazer aqui uma tier list, onde eu vou ranquear o ano de todos os times que disputaram a Série A, se foi um ano bom, se foi um ano ruim, como é que foi, enfim. Antes de eu começar, já ativa o sininho, dá o like, se inscreve porque todo dia, na hora do almoço, tem vídeos novos aqui falando do Mengão e às vezes algo um pouco mais amplo assim sobre futebol, como é o caso de hoje. Então vamos direto para nossa tier list, vamos lá. Começando aqui, obviamente, pelos nossos tiers, que é campeão de tudo, que eu não vou nem enrolar muito, vocês sabem muito bem quem que tá aqui. Ótimo ano, que são aqueles times que não foram campeão de tudo, mas que tiveram um ano muito bacana. Um bom ano, que também não é ótimo, não é nesse nível dos que estão acima, mas é um bom ano. Pra quem tá bom, que é o quê? Aquele time que, pô, ninguém esperava nada, ou então é um time que vem mal há muito tempo e consegue alguma coisinha. Então, pra quem tá bom, ruim e horrível. A gente vai aqui ranqueando a nossa tier list, começando como eu já botei aqui, o Mengão em campeão de tudo, porque não tem muito o que discutir, né? O Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileirão, não ganhou só o Mundial, o Super Mundial e a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil jogou com times reservas e perdeu nos pênaltis. Reservas não, time misto, vai. Perdeu nos pênaltis pro Atlético Mineiro, enquanto o Super Mundial perdeu pro Bayern de Munique e o Mundial perdeu pro PSG. Ok, né? Parece um bom ano. Então, campeão de tudo, o Mengão, primeiro, o time que é o vencedor de 2025, né? Com certeza, quando a gente lembrar daqui a 5, 10 anos, a gente vai lembrar de 2025 como o ano do Flamengo, né? Muito próximo do que foi também Flamengo de 2019. Corinthians, ótimo ano, indiscutivelmente, né? Assim, não fez um Brasileirão tão bom, na verdade fez um Brasileirão ruim, né? Acabou ficando até atrás do Santos, né? Que era um time que brigou até o fim ali contra o rebaixamento, time que sofreu muito esse ano. Isso é algo ruim. Porém, o Corinthians conseguiu ontem ganhar o título da Copa do Brasil. Já tinha sido campeão paulista em cima do Palmeiras, né, que é seu maior rival, e também conseguiu ganhar essa Copa do Brasil eliminando o Palmeiras na trajetória. O que com certeza faz aí o Corinthians ter um ótimo ano, consegue garantir vaga para Libertadores, um título de expressão nacional. Ótimo ano para o Corinthians, apesar de que, assim, o futuro não é muito promissor. A gente sabe que tem muitos problemas financeiros, políticos, é uma situação preocupante. Eu, se fosse torcedor do Corinthians, obviamente estaria feliz, estaria comemorando, mas não sei se é bom não, porque o futuro, óbvio que não tem nada a ver com ter ganhado esse ano, né? O ano ser, o futuro ser complicado, mas enfim. Vamos pro próximo aqui, Atlético Mineiro, e eu vou falar pra vocês, pra mim o Atlético Mineiro teve um ano horrível. O Atlético Mineiro não consegue se classificar para Libertadores. O Atlético Mineiro, até o fim ali, ficou no bloco de baixo, assim. Não chegou a ter chance de cair, mas não tava ali numa situação boa, né? Perde a final da Sul-Americana. É eliminado da Copa do Brasil pro Cruzeiro. Eu acho que esse ano pro Atlético Mineiro é horrível. E também, pegando, como eu falei, de perspectiva pro futuro do Corinthians, do Atlético Mineiro não é muito diferente. É menos pior, mas também não é bom, não. A gente teve nesse ano aquela questão dos jogadores ameaçando entrar na justiça, então uma situação bem complicadinha no Atlético Mineiro. Acho que foi um ano horrível pro Atlético. O Grêmio eu acho que foi um ano ruim, né? Assim, é um ano que passou ali a maior parte do ano na parte de baixo da tabela, apresentando um futebol bem fraco. Ao mesmo tempo, não sofreu no nível assim de ter chances reais de rebaixamento. Também não teve nenhum revés assim desse nível de, pô, perder uma final de campeonato importante, nada do gênero. Acho que foi um ano ruim. O Vasco, pra quem tá bom. Pra quem tá bom. A gente vai poder lembrar desse ano do Vasco como um ano em que a gente pode voltar a falar de um Vasco vice. Porque quando eu comecei a acompanhar futebol, né? Quando eu tinha ali meus 7, 8 anos, quando eu comecei a lembrar bem do futebol, a grande zoação com o Vasco era: o Vasco é vice, o time que chega em segundo. E cara, o Vasco não chega em segundo em nada há muito tempo, né? Ser vice pro Vasco deixou de ser um problema, virou quase que um objetivo, né? Então, esse ano o Vasco volta a ser vice. Óbvio que não é um bom ano, né? Não dá pra colocar aqui em bom ano,
porque o time lutou contra o rebaixamento em boa parte do campeonato. Em dado momento até ameaçou lutar por mais, né? Lutar por uma vaga em Libertadores ou algo assim, mas logo logo viu que não conseguiria. E chegou até ali a última rodada, né? Penúltima rodada, com alguma chance também de rebaixamento, mas chegou à final da Copa do Brasil. O problema é que perdeu. O problema é que perdeu na final. Então, eu acho que pra quem ia tá bom, porque novamente a gente tava vendo o Vasco sendo rebaixado, lutando contra rebaixamento, não chegando em final de nada. Então conseguiu voltar a ser vice. Pelo menos a gente pode voltar com a zoeira do Vasco vice, e não do Vasco 5 vezes na Série B. Ceará, ano horrível, né? Ano de rebaixamento. E mais cruel ainda, eu acho que é porque lutou contra o rebaixamento, assim, mais no finzinho, porque passou a maior parte do ano parecendo que não tinha chance de cair. E aí no final, sequência muito ruim, muito ruim, muito ruim, terminou o Brasileirão rebaixado. Acho que foi a última, a única rodada que o Ceará esteve na zona de rebaixamento foi justamente a última, que é justamente a rodada que rebaixa. Muito complicado. Internacional de Porto Alegre, eu acho que teve um ano horrível também. Apesar de ter escapado do rebaixamento, conseguiu se salvar, né? Mas, pô, muito, muito, muito abaixo, né? Um time que investiu muito, entrou com uma expectativa de lutar pelo título. A gente pode lembrar, né, como flamenguista, aquele primeira rodada do Brasileirão, em que o Flamengo joga contra o Inter, empata em casa, e muita gente falava, cara, foi ruim, foi. Mas, pô, o Inter é um time que vai lutar pelo título, um time que vai brigar lá em cima. Lutou contra o rebaixamento até a última rodada, se salvou, assim, na bacia das almas. Eu acho que é um ano horrível. Eu acho que o torcedor colorado pode até terminar o ano, entre muitas aspas, feliz por não ter sido rebaixado, mas eu tenho certeza que ninguém quer viver esse ano de novo. Já o Vitória, eu acho que é um bom ano. Eu acho que o Vitória fez um bom ano, porque é um time de um investimento muito inferior, né, aos times, a um Internacional, por exemplo, né, e vem conseguindo já o segundo ano, o terceiro ano consecutivo que o time consegue se manter na, na primeira divisão, né? Nesse ano lutou até a última rodada, mas é claro que o Vitória, né, vai ser um time que provavelmente vai continuar, a não sei que consiga uma reestruturação um pouco mais é, arrojada, né? Não sei se conseguiu algum investidor, alguma coisa assim. A tendência é que o Vitória continue lutando contra o rebaixamento. Então, eu acho que por um time como o Vitória, um ano onde você consegue se manter na primeira divisão, é um bom ano. É um bom ano. Santos. Santos, eu acho que o ano foi ruim. Também lutou contra o rebaixamento a maior parte do ano, mas acho que tinha. Eu não sei se tinha menos expectativa. Não, tinha menos expectativa que o Inter. É porque, assim, tudo bem que o Santos tem o Neymar, também fez muito investimento nesse ano, né? Também investiu bastante. Eu acho que o ano do Santos também é horrível, né? Eu acho que o ano do Santos também é horrível. Não tem tanta diferença assim com o Inter. E ainda tem um agravante que tem o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história, um jogador, dos maiores promessas do futebol brasileiro na história, que é o Neymar. E, assim, no final jogou bem contra o Juventude, contra o Sport e tal. Mas com certeza não foi o que se esperava do Neymar no futebol brasileiro, né, gente? A gente pode dizer isso aqui com alguma tranquilidade. Se esperava que o Neymar no futebol brasileiro fosse sobrar muito mais, né? E não foi o caso. Fortaleza, também horrível. Ainda mais porque era um time que, pô, parecia que tinha se estabelecido muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Parecia que tinha se estabelecido de uma forma que seria, pô, aí um dos times que a gente já viu brigar por Libertadores e para Libertadores, em algum momento do campeonato brigar até por liderança, e de repente, como já tinha feito, ficou lá embaixo o campeonato todo. Já tinha feito em algum outro ano, né, que o Vojvoda conseguiu salvar. Aí parecia ter ali um projeto muito sólido com o próprio Vojvoda. Mas ele sai do time, né? É demitido. E o time não consegue se salvar, apesar de fazer uma campanha bem bacana no final ali com o Palermo na última rodada. Acaba caindo junto a seu rival, né, local aí, o Ceará. Fortaleza também um ano horrível, obviamente, ano de rebaixamento. Não tem muito o que discutir. Mesma coisa vale para o Juventude, não vou nem entrar muito no mérito, porque é um clube. Também é desses clubes que a gente sobe sempre na expectativa de que provavelmente volta a cair. E dessa vez realmente caiu. Palmeiras é um ano ruim. Não é um ano horrível. Assim, talvez para o palmeirense seja um ano horrível. Mas um ano onde você classifica para uma Libertadores, chega numa final de Libertadores, briga pelo brasileiro até ali as últimas 4, 3 rodadas.
Não dá pra dizer que o ano é horrível, não dá pra dizer que o ano é da mesma categoria de Atlético Mineiro, Ceará, Inter, Santos, Fortaleza, Juventude, não. Eu acho que é um ano ruim. Acho que todo palmeirense vai lembrar desse ano como um ano muito ruim por ter perdido o Paulista pro Corinthians, por ter sido eliminado da Copa do Brasil pro Corinthians, por ter perdido a final da Libertadores pro Flamengo, por ser visto do Flamengo no Brasileiro. Então é ruim, mas eu acho que esses times aqui têm uma grande diferença, né, desses aqui. Ah, mas é o mesmo nível do Grêmio? Eu acho que em questão de expectativa, o Grêmio, assim, óbvio que o torcedor do Grêmio talvez entrasse com mais expectativa pela camisa, né? Pela questão da esperança de início de ano. Mas sabia-se que o Grêmio não tinha um time muito bom. Então acho que o que entregou foi mais ou menos dentro da expectativa. Enquanto o Palmeiras se esperava ganhar tudo, né? Porque o Flamengo e Palmeiras vão sempre entrar para ganhar tudo e quando não ganham o ano é ruim. Pelo menos essa é a minha visão. Então para mim, Palmeiras também teve um ano ruim. Sport, obviamente horrível, último colocado, não ganhou quase jogo no Brasileiro, não tem muito o que discutir. Cruzeiro, eu acho que é um bom ano. Não dá para dizer aqui que é um ótimo ano, porque para mim deixou muito a desejar ali na Copa do Brasil. Para mim era bem favorito contra o Corinthians, e não conseguiu passar, né? Faltou ali. Parece que é um time que estava construindo algo interessante, mas nos momentos chave, nos momentos onde precisava dar um passo a mais, fazer algo acima para se estabelecer como, pô, a gente é um time que realmente está brigando nesse ano. Não conseguiu, seja no Brasileirão, em momentos que Flamengo e Palmeiras deram mole ali e o Corinthians, desculpa, e o Cruzeiro poderia é, encurtar uma distância, realmente se colocar como brigando pelo título, não o fez, e na Copa do Brasil é a mesma coisa. Quando poderia é, avançar para uma final, deu mole, foi eliminado pro Corinthians. Então, para mim, é um bom ano, porque também é um time que até muito pouco tempo a gente falava sobre rebaixamento, sobre Série B, sobre falido e tal, e hoje consegue montar um bom elenco, consegue ter jogadores do nível de Matheus Pereira, Caio Jorge, enfim, e consegue tá numa Libertadores no ano que vem, consegue em algum momento brigar sim por um Brasileirão. Então eu considero um bom ano do Cruzeiro. Mirassol, obviamente, é um ótimo ano, ainda mais pensando que, cara, todo mundo colocava como um time lutando contra o rebaixamento. Né? Acho que ninguém considerava o Mirassol como um time que não lutaria contra o rebaixamento, muito provavelmente seria rebaixado. Consegue fazer o ano que fez, ir para uma Libertadores sem nenhum susto. Não teve nenhum susto. A campanha do Mirassol foi campanha de Libertadores de cabo a rabo. Batendo em Palmeiras, fazendo jogo duro contra o Flamengo no Maracanã. Enfim, sendo o terror, né? Sem perder nenhum jogo como mandante. Então é algo bem, 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 bem positivo. É um ótimo ano, com certeza, para um clube como o Mirassol. Botafogo, eu considero um ano ruim, apesar de ter conseguido aí também para Libertadores, né? Um ano que é subsequente a um título de Libertadores e Brasileiro, né? Coisa que até então só tinha sido feita pelo Flamengo e pelo Santos do Pelé, e agora volta a ser feito pelo Flamengo. E obviamente havia uma expectativa, até porque o próprio Textor tinha falado que era um ano onde o ano passado, né, o ano de 2024, seria o pior Botafogo dos próximos 10 anos. Que o Botafogo ia só continuar investindo, crescendo e sendo, né, disputando ali com Flamengo e Palmeiras, e a gente viu o que não aconteceu, né? Além futebolisticamente o ano do Botafogo ter sido muito ruim, a gente pode também falar, assim como a gente falou de Corinthians, assim como a gente falou de Atlético Mineiro, de muita preocupação na parte financeira. O Botafogo tem aí um imbróglio financeiro e judicial sério pela frente, né? Aí questões com o Textor, questões com a holding lá, com a Eagle, né? É uma situação muito complicada. Então eu não sei sinceramente como será o futuro do Botafogo. Eu como rival, como flamenguista, não me importo nem um pouco. Por mim, prefiro até que acabe. Agora, agora, se eu fosse torcedor do Botafogo, eu estaria assim muito preocupado mesmo. Bahia, acho que foi um bom ano. Acho que foi um bom ano. Assim, não foi espetacular, mas conseguiu estar ali na parte de cima da tabela. Fez um ano seguro. Acho que é um bom ano do Bahia. Não tem muito a comentar, não. Acho que é um bom ano. Fluminense, eu considero um ano ruim. E é impressionante porque, pelo que o Fluminense fez na Copa do Mundo de Clubes, melhor campanha de um brasileiro, 2025 tinha tudo pra ser, mesmo que não ganhasse nada,
considerado um bom ano pro Fluminense. Porque é uma campanha histórica. E eu, como rival, não tenho problema nenhum em dizer isso. Acho uma campanha histórica do Fluminense. Agora, pô, você perder a Sul-Americana, ser eliminado pro Lanús, ser eliminado na Copa do Brasil pro Vasco, pra mim não tem como dizer que é um bom ano, tá ligado? Que não é um ano ruim. O que poderia se argumentar aqui foi pra Libertadores. Mas eu acho que o Fluminense, clube que ganhou uma Libertadores em 2023, óbvio que se você botar em perspectiva com o ano passado, esse ano é melhor. Com certeza. Ano passado pro Fluminense foi horrível. Eu tô contra rebaixamento o ano todo. Mas eu acho que o Fluminense é um clube que, pelo que tem hoje, né? Pela estrutura que tem, pelo histórico recente, é isso, de ter ganhado uma Libertadores recentemente, entra no ano sempre almejando mais e, bem, não foi o que entregou. Acho que foi um ano ruim do Fluminense. São Paulo também um ano ruim, também muitas questões políticas, né? Ali o time não funcionou, muitas lesões, algumas coisas muito bizarras, né? De, de escândalos, assim, enfim. Situação bem complicada, mas por não ter lutado contra o rebaixamento, ficou na parte de cima da tabela, não acho que seja horrível o ano do São Paulo. Acho que é ruim. E o Bragantino? Acho que ruim também, né? O Bragantino acaba sendo aquele time meio tanto faz do campeonato, eu acho, assim. Parece que sempre faz a mesma campanha, nunca consegue nada muito grande. Às vezes belisca uma Libertadores, uma pré-Libertadores, às vezes luta contra o rebaixamento, mas, enfim, sempre parece aquela coisa ali muito tanto faz, tanto fez. Quero saber de vocês, concordam aqui com minha lista? Pra vocês é isso aqui mesmo? O que me importa, gente, que o Mengão é campeão de tudo. Tirando isso, pra mim tanto faz.